Olá, pequenos, tudo bem com vocês? Sou o Padrinho Gael. Vou fazer a questão 27 com vocês do primeiro semestre da ETEC de 2025. Primeiro, antes disso, eu vou aconselhar para vocês sobre as questões humanas, sobre como que a gente deve fazer elas, para que a gente não perca tanto tempo no horário da prova, tá? Esse vídeo aqui, além de uma resolução de questão, eu vou passar para vocês macete, tá? Então, primeiro, a gente sempre vai olhar a pergunta, né, que a questão faz, por exemplo. Durante séculos, a Igreja Católica tolerou práticas consideradas pagãs em toda a Europa, porém, entre o final do século entre o final do século XIV e a primeira metade do século XV, passou a reprimir tudo que contrariasse os dogmas cristãos. Esse período foi caracterizado pela... Esse aqui é a instrução da questão. Então a gente primeiro vai olhar a instrução da questão, aí depois a gente vai olhar a fonte do texto, então aqui a gente vai olhar a fonte, e depois a gente vai olhar todas as alternativas que a gente tem e depois o texto. E depois a gente, e se precisar ler o texto, né? Se precisar ler o texto a gente precisa, mas a maioria das vezes não vai precisar, como eu vou fazer aqui com vocês. Então olha aqui. Durante 10 séculos, a Igreja Católica tolerou práticas consideradas pagãs em toda a Europa. Porém, entre o final do século XIV e a primeira metade do século XV, passou a reprimir tudo que contrariasse os dogmas cristãos. Esse período foi caracterizado pela... durante 10 séculos, aqui ele está falando da Igreja Católica, que tolerou práticas pagãs em toda a Europa, mas entre o século XIV e a metade do século XV, ela passou a reprimir os dogmas cristãos. Dogmas cristãos é tudo aquilo que rejeitava meio que as regras do cristianismo, né? E a gente sabe que entre o século XIV e o século XV eram considerados Idade Média. Então, então aqui agora a gente vai ver a fonte. A fonte às vezes ela não dá o que a gente precisa, né? A fonte aqui às vezes ela não dá o que a gente precisa, mas é sempre bom olhar porque às vezes você não está encontrando a resposta e pela fonte você consegue saber. Então aqui a fonte não ajuda a gente em nada, não tem nenhuma, não tá nem falando nenhuma informação aqui. Então, bora direto para as alternativas, ó. A consolidação do iluminismo, movimento intelectual cristão que valorizava a razão, considerando que a única forma de garantir o processo da humanidade é dentro da fé e do processo de poder dos reis. Essa questão aqui, ela está errada porque ela está falando da consolidação do iluminismo. E a gente sabe que o iluminismo ele só aconteceu lá por volta em 1800, no século XIX, por ali, que ele acabou ocorrendo, não no século XIV e XV. O iluminismo ele não fez parte da Idade Média. Então, a gente corta, não é A. Vamos para B. Intensificação dos fluxos de capitais, mercadorias, pessoas e informações devido ao avanço tecnológico da comunicação e dos transportes, sendo que o que consolidou o poder político dos papas. Eu acho que isso aqui não se encaixa. Eu acho que isso aqui não se encaixa por, por falar sobre reprimir os dogmas cristãos, né? Então, e também não faz muito sentido por causa do avanço tecnológico, falar de mercadoria e do fluxo do capital. Então, eu acho que essa aqui está incorreta. C. Atuação da Inquisição na investigação e na repressão de práticas contrárias ao catolicismo, bem como na perseguição das bruxas, mulheres vistas como agentes do demônio da terra. Essa aqui sim, a gente pode marcar que ela pode ser uma das questões corretas, porque é a que ela fala sobre que eles fazem a investigação e na repressão das práticas contrárias ao catolicismo. As práticas contrárias ao catolicismo são coisas que são contrárias ao dogma cristão, ou seja, tipo a regra do cristianismo, o que eles falavam que não podia ser refutado. Então essa parte aqui, ela pode estar certa. E de acordo com o texto aqui também, só dei uma lidinha por cima, ele fala bastante sobre as mulheres reconhecidas como bruxas, então ela também tem a ver com um texto, isso aqui. Mas a gente nem precisaria do texto para saber se essa questão aqui é correta, mas para ter certeza, vamos ver as duas últimas aqui. Proclamação das repúblicas europeias no início de um período em que todas as crenças religiosas, à exceção do cristianismo, foram consideradas primitivas e atrasadas. A gente sabe que, primeiro, não tem nada a ver com os dogmas cristãos, né? Não tem nada falando de dogma cristão aqui, por que ele é... Por que, eu explicando o dogma cristão. Aqui ele só tá falando que
praticamente eles falaram que eles não estavam usando o cristianismo porque falaram que era das primitivas e atrasadas, sendo que na verdade o cristianismo até hoje em dia e naquela época também a maior religião que a gente tem no mundo, né? Então essa aqui a gente também corta. A letra E. Substituição do trabalho humano por máquinas a vapor, que condenou as mulheres devido à vida privada ao trabalho doméstico, incluído a vida social. A vida social. Essa aqui também não está falando nada sobre religião, tá? Sobre contrariedade dos dogmas cristãos. Então, essa aqui também não é. E até porque ela não está falando nem de religião, ela está falando praticamente aqui da Revolução Industrial. Então a gente pode marcar que a letra C responder e ela sim estava correta. Então é isso, gente. Esse aqui foi meu videozinho. Então, espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.